Olá, começa agora mais um episódio do seu KidsCast, o podcast para toda a sua família. Eu já começo cumprimentando ele, meu colega de bancada, doutor Flávio da Fonte, tudo bom? Tudo bem, doutora Áurea. Vamos embora, né? Vamos embora para mais um episódio, já estamos em 2024. 2024, né? E com a novidade, a primeira convidada a repetir, né? Dizem que figurinha repetida não completa álbum, aqui parece que completa. Aqui está completando, é isso mesmo. Tivemos episódio em 2024 já com ela. Foi. Né? E mais um aqui. Mas antes da gente falar quem é a nossa convidada, né? Como ele já disse, figurinha repetida, a gente vai começar falando dos nossos patrocinadores. E eu começo falando da Brau Bar. Hoje, mais uma vez, eu fui lá, hein? Antes de vir para a gravação, passei lá, consegui o meu horário, tive o meu momento Brau Bar, já tô aqui, ó, cabelo escovado, posso nem dizer quem foi, porque senão gera ciúmes, né? De quem foi que escovou, quem deixou. Ó, aqui, ó, unhas prontas, vai passar agora aqui na sua tela o Instagram da Brau Bar. E você vai lá, viva o seu momento Brau Bar. E a gente gosta de falar, sem sombra de dúvidas, é a primeira Brau Bar de Maceió e é a melhor, é a Brau Bar Ponta Verde, fica ali na Deputado José Lages, não tem erro, vai lá e viva o seu momento Brau Bar. E o nosso outro patrocinador é a Vinascer. Eu ainda estou sonhando com o episódio que quando eu falar da Vinascer, ele vai me cutucar aqui e vai dizer, Áurea, deixa que eu falo da Vinascer. Ainda não é hoje? Ainda não. Ainda não é hoje. Então eu vou falar da Vinascer, que vai passar o Instagram aqui agora também, para você ir lá conhecer um pouquinho mais do Dr. Flávio, da doutora Aline. A Vinascer, você papai, você mamãe, sabia que tem o direito de escolher o seu pediatra da sala de parto? É isso mesmo, a gente tem esse direito e às vezes a gente não sabe, não desmerecendo todos os pediatras que estão de plantão e atendem em todos os hospitais, mas é um momento tão importante que se você consegue ter ali o obstetra que te acompanhou a gestação inteira, por que não ter também um pediatra de sua confiança neste momento tão especial? E é isso que a Vinascer proporciona para você, papai e mamãe. Então entra aqui no Instagram, vai lá, confere tudo e conheça mais um pouquinho do Dr. Flávio, da doutora Aline e vocês vão se encantar com a Vinascer. Agora sim eu passo a bola para ele, porque quem começa é ele. É, rapaz, estamos aqui de novo com a doutora Claudemile, essa fera aí da psicologia, que no último episódio a gente gravou sobre ansiedade, né, nas crianças, e falou muito de mim, né? Mais do que eu gostaria, né? Eu me vi várias vezes, e aí surgiu a vontade da gente fazer um outro episódio falando de TDAH, para a gente entender um pouquinho o que são essas 4 letrinhas, né? E como funcionam as cabeças dessas crianças que têm TDAH. Eu fui uma, né? Tenho até hoje. Não sei como é que eu tô aqui, mas eu tô. Não sei como é que eu cheguei. Às custas de muitas coisas que não se faz mais hoje em dia. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre TDAH. Obrigado de novo por estar aqui. Me é uma honra e fala um pouquinho pra gente aí. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? É um prazer estar aqui e trazer esse tema que é tão atual e que precisa ser muito discutido ainda, né? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está aí acometendo desde criança até adulto. E quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhor por conta das comorbidades, né? Por conta desses preços aí, Flávia, que você está trazendo, né? Que você pagou. Até porque na nossa época não se falava, não se tinha tanto conhecimento. Então, algumas medidas eram adotadas, nas quais o ideal é que a gente não adote hoje, né? É muito difícil você tentar explicar para uma pessoa que não tem TDAH, como funciona a mente de quem tem. Né? Eu acho que ninguém consegue imaginar quando a gente está hiperestimulado, assim, a cabeça da gente fica uma loucura. Antigamente, essas crianças eram chamadas crianças reinhonas, né? Aquelas crianças que não paravam, que era o tempo todo ali quebrando alguma coisa, fazendo alguma arte, e era o terror de todo mundo, né? Mas toda criança que de fato é assim, reinona, ela tem TDAH ou não? São características distintas também? Não, são distintas. Nem toda criança que é ativa, ela tem TDAH, certo? Como também, nem todo TDAH é tão ativo, né? Então, existe a diferença do TDAH, que é o TDA,
que é o predominantemente desatento, do TDAH, que é combinado, ele é desatento e hiperativo impulsivo, e tem o TDAH predominantemente impulsivo, né? Então, assim, você falou aí dos meninos reinões. Na minha época, que não é tão distante da sua, né? Se falava do tipo, lá vem o Tais. Né? Lá vem o Tais. Guarda tudo, né? Vamos rever tudo. Aí tem que rever a dinâmica da casa, porque ele está vindo. Né? E o que é que a gente percebe? O quanto que isso acomete a autoestima da criança, né? Principalmente. Porque é uma criança que vai tender a ser excluída. Que não vai participar daquele cotidiano familiar, não vai ser convidada agora em período de férias, né? Os amigos não chamam para as festinhas, porque, ai, meu Deus, lá vem aquele menino, né? E a gente sabe o quanto que isso danifica a saúde mental daquela criança e vai deixar marcas ali para ele na fase da adolescência e na fase adulta. Eu não sei se eu falei isso no outro episódio, mas meus pais dizem, né, que minha mãe dizia, meu pai fala que eu era aquela criança assim, se eles precisassem viajar, todo mundo queria ficar com meu irmão, todo mundo queria ficar com a minha irmã. Mas só uma tia minha, por parte de mãe, que aceitava ficar comigo. E porque ela morava, tipo, numa granja, num sítio. E aí, se vira, eu tenho um primo que é um mês de diferença, então era se vire, né? Mas, de fato, minha avó contava que eu chegava na casa dela, entupia as privadas, quebrava tudo. Fazia... escondia a chave pra ninguém sair. Era desse jeito mesmo. E o meu remédio era a Havaiana. Né? O cinto, o fivela de cinta, o que minha mãe tivesse na mão, menos a mão dela. Não tinha diagnóstico, né? Não tinha nem se falava nisso. Eu era o terror mesmo, que nem ela disse, eu era o terror. Mas a partir de qual idade a gente começa a ver, começa a perceber que, de fato, essa criança pode ter um TDAH e ele precisa procurar um especialista para fazer o diagnóstico inicial, o acompanhamento? Aquela mãe que chega para você, por exemplo, Flávio, na consulta, relatando que a criança é bastante enérgica, ela tem uma dificuldade em se concentrar, que ela não consegue na sala de aula ficar sentada, ela está sempre em movimento, ou então ela é distraída, ela perde muito as coisas, ela não tem a paciência de esperar a vez dela, ela não... Por exemplo, ela está falando aqui com a Áurea. E aí ela não permite que a Áurea conclua o raciocínio dela. Ela já atropela. Então, são alguns sinais e sintomas que a mãe precisa ficar atenta. Entende? E aí, do tipo, relata e você já encaminha para um neuropsicólogo para ser feita uma avaliação. O que é que se percebe? Que tem a questão também muito da influência, o fator ambiental. Então, é importante um histórico familiar, a gente puxar. Se tem pai, mãe, tio, tia, que tem também um diagnóstico, que tem um comportamento ansioso, né? Às vezes é uma criança que ela, como eu falo, né? Assim, criança de apartamento. Então, do tipo, tem pouco estímulo, e aí quando sai... quer explorar, quer fazer inúmeras coisas, e às vezes ela é vista como uma criança que é danada, né? Que é muito ativa e tal. Mas o que é que a gente precisa diferenciar? Esse tipo de criança com o tipo de criança que há mais de 6 meses ela apresenta aquele comportamento. Com 6 anos de idade é o ideal para se fazer o diagnóstico, fechar um diagnóstico. Por quê? Porque tem a questão do controle inibitório, né, que começa a ser formado na criança a partir dos 4 anos de idade. E a gente percebe que há uma prevalência em meninos que eles são muito mais ativos do que as meninas. Entende? Então, a gente não pode dizer que todo menino que é traquino, ele seja TDAH. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico. Também não é só comportamento, existe a parte cognitiva. A gente avalia a atenção dessa criança. A gente avalia a função executiva. O que é isso? Organização, planejamento, motivação, tomada de decisão. Se é uma criança que ela consegue iniciar e concluir as suas tarefas, como é que ela faz isso? Né? Então, quando você estava falando da mente TDAH, eu já tive um paciente que ele disse... Tia, a minha mente é assim, ela não para, né? Então, assim, é uma mente hiperestimulada. Na nossa época, tinha um desenho animado chamado Mundo Fantástico de Bob. Eu era apaixonada por aquele desenho. Bicicletinha com cabelo. Né? Então, ali, ele é
um TDA, né? Ele viaja, né? Ele fantasia, aquela criança que se distrai. E quem é, assim, do tipo, o nosso braço direito? A escola. Por isso que a gente precisa tanto ter na escola profissionais capacitados com esse olhar, né? Então, assim, até para elaborar bem um relatório, para entregar para um profissional, para o pediatra, para o neuropsicólogo, né? Para os pais, informando o comportamento daquela criança. Já aconteceu comigo de eu receber um paciente de 3 anos de idade que a mãe me procurou porque a professora havia indicado. Achava que ele era TDAH, com 3 anos. E aí eu pedi que ele fizesse uma consulta com o oftalmo, porque eu percebi que quando a gente foi fazer uma atividade para ele desenhar, ele aproximou o papel. Simplesmente esse menino era míope. Ele já tinha 4 graus de miopia. Por isso que ele não sentava na sala de aula. Por isso que ele era inquieto. Ele pedia para viver saindo e mal enxergava, né? E aí, assim, mudou o comportamento dele, como se diz, da água para o vinho, quando ele usou o óculos, né? Então, são várias coisas que a gente precisa ver. A audição, né, da criança, para poder ver se ela está ouvindo bem, até para poder conseguir se concentrar, memorizar. Então, a gente faz uma vasta avaliação com essa criança. Eu não sei como é a dinâmica das aulas hoje em dia, né? Como são as dinâmicas, mas a escola como era antigamente é uma tortura para quem tem TDAH. Você querer que uma pessoa passe de 7 horas da manhã até meio-dia, sentado numa cadeira, olhando para alguém, escrevendo no quadro, falando, é um desmantelo. Tanto por isso que quando eu era adolescente, toda semana eu era expulso de aula por algum motivo. Eu e mais uns 3 ou 4 comigo, né? Porque a gente não consegue ficar parado, não consegue ficar calado. Aí joga a bolinha de papel no cabo que tá do outro lado da sala. Aí de lá joga quando teve uma vez. A guerrinha. Várias vezes a gente virava, o professor tava ali, a gente de costa conversando com o cara que tava de trás. Eu não sei se isso mudou, mas essas crianças precisam ter uma atenção diferente na escola em relação ao aprendizado também. Né? As escolas se preparam para isso? Então, o ideal é que elas se preparem para isso, né? Até porque TDAH não tem cura, né? Então, assim, receber um laudo é outra coisa que eu converso sempre com os pais. Não busquem somente o diagnóstico. Busque o tratamento. Sim, que é o mais Existe o tratamento para o seu filho, né? Porque é esse do tipo, eu só preciso disso, né? Para poder ele ter 1 hora a mais, por exemplo, para poder fazer o Enem. Tá, mas não é só isso. A gente tem que focar no tipo de prova que ele vai ter. Às vezes é uma criança que se dá muito bem na questão oral do que na escrita. Porque quando ela vai para a escrita, ela se perde. Uma questão grande, quando a pessoa chega no meio, já não lembra o que estava escrito lá no começo. Isso, um enunciado. Então, tudo isso, num laudo, a gente faz na recomendação para a escola vários pontos, né? Se a criança vai precisar de uma prova adaptada ou não, mais tempo ou não. Já recebi criança que ficava tão ansiosa, porque o TDAH ele traz as comorbidades, né? Então, ficava enjoada e tal, não se sentia confortável com todos os colegas, porque à medida que ele via os colegas saindo da sala, ele já ficava muito ansioso, porque ele percebia que ainda estava na metade da prova, né? Então, fazer a prova na biblioteca, muitas vezes, né, na sala da coordenadora, por exemplo, são algumas alternativas. Então, o ideal é que a escola ela esteja, sim, com profissionais preparados para ter esse outro olhar e ter as ferramentas. Por exemplo, existem pacientes que são TDAHs que eles são mais... eles precisam ter o concreto. Então, o que é que eu digo para os professores? Levem gráficos, desenhos, exemplifique, né? Utilize figuras para poder facilitar. Porque se fica somente na comunicação, esse aluno ele vai continuar com a dificuldade. Ele precisa visualizar. Aí, por exemplo, vou colocar você como exemplo. Né, que por conta da época não se tinha diagnóstico e tal. E aí, já adulto, né? Como é que começa aí esse tratamento? De uma pessoa que já vem há anos vivendo com o mesmo comportamento e tendo que aprender na marra
a lidar com as emoções, com tudo, sem nem saber de fato o que é. Mas aí, agora, já tem o estudo, já sabe o que é, ele foi diagnosticado. Por onde se começa esse tratamento? O que vai diagnosticar nessa pessoa? Eu vou colocar assim, Áurea, os pacientes que chegam para mim, independentemente da queixa do paciente, eu gosto de fazer uma avaliação com ele. Então, eu vou ouvindo aquele paciente e, à medida que eu tenho uma brechinha ali, eu vou encaixando um teste para poder ir descobrindo se esse paciente, ele tem alguma comorbidade. Porque o que é que se percebe? Que 70% das crianças que têm TDAH, elas vão desenvolver uma comorbidade. Entre as comorbidades transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social, fobia específica. Ele pode desenvolver seletividade alimentar, porque a gente tem um paladar geralmente infantil, o TDAH. Não sei se acontece. Eu tenho um paladar de todas as qualidades, infantil, de adulto, de criança. Não tem problema nenhum. Paladar é comigo mesmo. Né? Então, assim, do tipo, às vezes o TDAH, ele passa uma época, um tempo, comendo só um tipo de alimento. E, às vezes, num determinado local. Depois muda, né? Então, tem algumas questões aí. E aí, o que é importante? Quando a gente tem um laudo que se faz esse diagnóstico, a gente percebe o que está mais gritante nesse paciente. Então, é um transtorno de ansiedade? Vamos começar a trabalhar esse transtorno de ansiedade. Tá com a função executiva comprometida. A maioria não utilizam agenda. Não consegue ter metas. Né? Ou então, tem a meta, quando chega agora no final do ano, é um desespero. Porque fala assim, não consegui. Né? Do tipo, abandonei várias coisas, porque não consegue persistir. Né? Impulsividade. Então, a gente precisa ir ajustando. E sentar com esse paciente e ver, você precisa utilizar a agenda. Né? E, do celular não resolve. Por mais que esteja com o celular na mão, não resolve. Muitos precisam o concreto, principalmente na nossa época, que é do escrever. Né? Então, a gente precisa ir vendo o que é que está mais gritando, qual é a queixa maior, o que está ali. Lembra da história no outro podcast, figura fundo, né? O que está mais ali para aquele paciente? Vamos ajustar isso aqui. E aí é um desenrolar de coisas. A gente vê que as emoções deles não foram alfabetizadas, porque foram passadas. A gente percebe que a memória fica, de uma certa forma, comprometida, né? Então, é muito tempo de terapia para poder ir ajustando. Até porque a gente percebe que quando o TDAH ele não se trabalha emocionalmente, sai comprometendo o ambiente familiar. Porque ninguém entende. Né? A mente de um TDAH fala, você é muito acelerado. Digamos assim, um TDAH combinado. Você é muito acelerado. Quieto facho, menino. Né? Então, assim, não entende que precisa, às vezes, se organizar emocionalmente, né? Que algumas coisas levam tempo. Às vezes tem um TDAH que é mais metódico, né? Em certas coisas. Então, assim, eu preciso disso daqui para funcionar. Se não for desse jeito, eu me desorganizo. Né? E eu tô falando de se desorganizar, não é só de ordenação, é emocionalmente, né? Que aquilo gera uma ansiedade muito grande. Distúrbio de sono é muito frequente no TDAH, né? Então, precisa muitas vezes de um ajuste medicamentoso, além do ajuste terapêutico. Era isso que eu ia te perguntar agora, no sentido desse. Você falou que não tem cura, né? Não tem cura. Mas tem as comorbidades que podem vir por causa do TDAH. Então, algumas medicações vão entrar dependendo da comorbidade. Isso. E outra coisa. Laudo, ele tem uma validade de 1 ano. Eu ainda digo o seguinte. Quando a gente pega a tabela para poder avaliar o paciente que a gente vai interpretando, tem uma mudança a cada 3 meses. Então, imagine, se você entra num processo psicoterápico, daqui a 3 meses vai mudar o teu resultado. Sim. O Flávio podia ser uma criança predominantemente hiperativa e impulsiva, e hoje ele pode estar no quadro hiperativo combinado, sabia, Flávio? Entende? Então, assim, já melhora. Fala pra você. Né? Então, assim, trazer a terapeuta dele pra cá. Já melhora. Né? Por quê? Porque tá nos dois. Tá fazendo o tratamento, o acompanhamento, né? Isso, tá nos dois. Né? Então, consegue equilibrar. E aí, quando a gente aplica o teste e vê, tá dando sintomas, mas tá dentro da média, ok, não precisa de medicação. Mas quando já dá média superior, a gente precisa fazer acesso
da medicação, principalmente se comprometer a questão das regulações emocionais. E o que é legal também falar, Mili, porque, por exemplo, enquanto ela vai falando ali um monte de coisa, né? Ah, pode ter transtorno do sono, pode ter não sei o que. Eu falei assim, epa, aí minha mente está aqui. Pô, isso eu tenho. Isso eu tenho. Aí, minha filha. Aí você fica, eu tô assim. Você quer ver um negócio? Estudante de medicina na faculdade. E acha que tem todas as doenças. Opa, peraí, isso aí eu tenho. Isso eu tenho. Esse sintoma aí, tô prestes a falecer, né? Não pode. Então, é isso que é legal deixar o alerta pro pessoal que está de casa. Você citou aqui várias coisas que podem ser, mas só o profissional vai poder fechar o seu diagnóstico, porque vão ser um combinado de coisas, não é isso, Mili? Por exemplo, para poder fechar um diagnóstico de TDAH, a gente precisa ter, no mínimo, 6 sintomas de déficit de atenção e 6 sintomas de hiperatividade. Entendi. Entende? No mínimo. Então, assim, do tipo, para poder a gente conseguir fechar. E não é só isso. A gente tem que ver também a parte atentiva, as funções executivas, porque vai que você esteja num período extremamente ansioso. Você pode apresentar algumas características de um TDAH. E isso se confundir. Então, um teste, uma avaliação neuropsicológica, ela engloba tudo. A gente faz teste de QI, né, para poder ver a questão da inteligência, a parte cognitiva da criança, a gente vê a personalidade, a gente vê todo um quadro de sintomatologia para ver se tem somatização, ansiedade, transtorno de pânico. Vai fazendo todo um processo, um rastreio, né, a sociabilidade dessa criança. Então, vai teste para a escola, vai teste para os pais, vai teste para a própria criança, né? Então, é um apanhado de informações para poder fechar um diagnóstico, que muitos pais perguntam, quantas sessões para poder fechar? E eu costumo dizer, olha, eu não costumo fechar um pacote já certo de sessões, porque cada criança tem o seu ritmo. Sim. E às vezes eu pego a criança ali, que ela pode ter até uma deficiência intelectual. E aí? E ela não consegue me responder, eu vou precisar ter outros instrumentos para poder aplicar. E como é que fica? Aquele pai que eu disse que fecharia em 8, e pode ser em 9, pode ser em 10. Depende do ritmo da criança. Qual o meio pode ajudar muito ou piorar, né? Bom, estamos falando de uma criança hiperativa, estamos falando de uma criança que não para. O melhor para ela é você fazer com que ela gaste essa energia toda que ela tem, ou não. Vou dar um exemplo assim, a gente provavelmente foi a última geração de brincar na rua, né? E eu brincava muito na rua, muito mesmo. Na minha rua devia ter uns 20 ou 30 meninos de idade muito próxima, então a gente, bicicleta, futebol, vôlei, você imaginar, queimado, dono da rua, a gente brincava. Então quando eu chegava em casa, eu já chegava bem cansado. Hoje em dia as crianças não têm isso. O que as crianças têm é escola de manhã, depois inglês, 1, 2 ou 3 esportes, tem psicólogo, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E as telas, né? Isso aí eu acho que isso aí ia ser a próxima pergunta. É melhor para essa criança hoje em dia ter realmente esse monte de compromisso para que ela fique ocupada, ou ela precisa de um tempo de tédio, vamos dizer assim, para se reorganizar e a cabecinha diminuir um pouquinho a mente ali, diminuir um pouco a aceleração e a atividade? Equilíbrio. A criança precisa de um equilíbrio. Digamos que vai no laudo dessa criança lá, ela vai precisar de psicopedagoga, de fono, disso, de toda uma equipe multidisciplinar. Tá ali. Eu costumo dizer para a mãe, o que está mais gritante é esse ponto aqui. Porque você vai ocupar ela em inúmeras coisas. Ela precisa ter o tempo dela, ela precisa curtir o quarto dela, os brinquedos dela. Ela precisa desse tédio até para imaginar. Ela brincar no simbólico, ela fantasiar. As crianças hoje, que até parte no teste do tipo, hoje trabalha com contação de histórias, dela escrever, de redigir o adolescente. Não sabe, são erros absurdos de ortografia. Eles já vão logo perguntando, são quantas linhas, tia? Eu estou falando de adolescentes de 15, 16 anos, de 14 anos. Todos. É uma pergunta assim, unânime. E quando vai para o adulto, a mesma pergunta. Quantas linhas? Né? Então, assim, a dificuldade que se tem a criança para ler, né? Do tipo assim, não tem mais isso. É muito raro os pais hoje sentarem com seus filhos, né? Deitarem antes de dormir e ler para eles. E isso é muito importante. Então, eu falo que o equilíbrio é tudo.
é importante a criança se socializar, é importante a criança brincar, é importante a criança trabalhar esse sensorial, estar na rua, né? Até porque nessas brincadeiras ela vai se frustrar e a vida é frustração também. A vida, ela traz os nãos também. Então, essa coisa da agenda superlotada, isso está deixando as crianças agitadas, ansiosas, com responsabilidade de adultos. E elas são apenas crianças. E aí era aquela questão da tela, né? Cara, a gente não consegue assistir um vídeo longo. Né? Você querer botar um vídeo aí no YouTube de 1 hora. Podcast eu assisto porque é no carro. Eu estou dirigindo e escutando. Mas você ficar parado 1 hora na frente da televisão é muito difícil pra gente. Aí vem o Instagram e TikTok com esses vídeos extremamente curtos que ficam passando de um pro outro. O menino entra num negócio desse aí, ou um adulto também, passa 1, 2, 3 horas que nem sente. Né? Qual é a repercussão disso para a criança? Piora muito esse estado dela? É um loop de dopamina, né? E TDAH tem falta de dopamina. Olha o perigo. Nossa. Então, o risco de um TDAH fazer acesso disso é vício. Né? E o que é que eu tenho percebido? Crianças, adolescentes e adultos viciados em celular. Até coloquei lá no Instagram hoje não, ontem. É uma pergunta: quando você vai ao banheiro, se você recebe um WhatsApp quando você está tomando banho, você para o seu para poder ver a mensagem, né? Então, assim, ainda bem que os que responderam colocaram que davam atenção ao seu banho, não pegar o celular. Mas eu tenho pacientes que para onde vai é com o celular e tá lá fazendo esse acesso, que é a questão do vício. E à noite é terrível isso para as crianças, porque vai vir um sono agitado, pode vir pesadelos, né? A criança vai demorar muito, porque a luminosidade da tela, essa rapidez que tá ali de informação, as cores, então ela vai ficar muito envolvida. Desperta a criança. É totalmente contra a questão da higiene do sono, né? Então, não se pode ter telas à noite. Não é indicado, né, telas à noite para criança. Então, são outros tipos de atividades que eu indico. Quebra-cabeça, a criança brincar, a criança desenhar, a criança ler. Fazer uso do lúdico. Quebra-cabeça a gente não consegue não, cara. Só se forem pouquinho as peças. Tem a menor condição. Quebra-cabeça de 2.000 peças. Porque você sente pressa de terminar? Eu comprei. Matheus ganhou uns quebra-cabeça de poucas peças. E eu montei com ele. Né? De Homem-Aranha, não sei o que. Eu me empolguei. Eu entrei e comprei um de não sei quantas mil peças. Meu irmão, não tem a menor possibilidade de fazer isso. Não tem. A gente começou. Eu aliás, né? Cada peça desse tamanho. Aí você sai catando. Você não sai do canto. Tem uma hora que você desiste, eu não sei nem mais onde é que tá. Não dá. Perde a paciência, na verdade. Quem tem TDAH tem mais... aumenta o risco de ter vício, Por hiperfoco? Ou não? Questão da falta de dopamina. Qualquer vício. Aí é onde entra o toque. Lembra do podcast passado? Não. Ela falou do toque. Da compulsividade. Da compulsividade das coisas. Ah, sim. Entende? Sim. É onde entra o vício, a compulsão por comida, né? Porque do tipo assim, o chocolate. Tá me dando prazer nesse momento. O café, né? Então, assim, do tipo, o risco. Porque, assim, o TDAH, ele pode trazer outras comorbidades. Uma delas, transtorno desafiador positivo. Muito mais comum em meninos que são hiperativos impulsivos. O que é isso? É aquele sintoma daquele menino que retruca, que desafia, que responde, não aceita ou não, tende a ser malvado, ou vingativo, a melindrar em algumas coisas. E aí se percebe que, se não for tratado, não tiver intervenção psicoterápica, depois de um tempo, na adolescência, ele pode ir para um transtorno de conduta. Nesse período da adolescência, ele pode fazer acesso a drogas, né? Então, assim, entrar no processo de dependência, né? Então, pode ser essa dependência, jogo patológico. A gente está percebendo aí, não sei se vocês têm acompanhado na TV, vários adultos e adolescentes dependentes de determinados joguinhos, né? Eletrônicos e, às vezes, até de apostas, né? Então, é uma gama. A questão sexual também, o TDAH, ele pode ter esse vício, né? Eu era um dos
Eu demorei muito para comprar videogame para Matheus porque eu tava com medo de me viciar. Mas hoje em dia eu não tenho mais interesse, eu nem pego praticamente para jogar. Mas quando eu era adolescente, a minha mãe comprou um computador e tinha um jogo lá. Cara, era a madrugada toda. Assim, às vezes eu dormia 8 horas da manhã, eu e um amigo meu. Aí eu acordava meio-dia, voltava a jogar. E isso é até o outro dia de manhã, enfurnado dentro do quarto, só comia e pronto. Só comia. Nas férias, claro, né? E sexta-feira, sábado e domingo era só... Tanto é que eu era gordinho na adolescência por causa disso, entendeu? Porque eu entrei num vício nesse jogo fora de série. Aí depois quando eu fui fazer faculdade no Rio, não tinha computador mesmo, então... Acabou o vício pela estudar, cepa, né? Mas por isso que eu perguntei, porque eu tinha muito medo de quando comprasse o videogame para Matheus, eu começar a jogar e me viciasse. Mas aí não tenho nem mais saco hoje em dia para isso. Eu acho que a pessoa vai ficando velha, né? Mas pelo menos, eu não sabia disso. Sabia. E aí é um risco danado, né? Com droga na adolescência. Justamente. Né? Então, assim, a gente precisa ter atenção e cuidado, né? Então, por isso que eu falo, não é somente pegar o diagnóstico, a gente precisa tratar. E ficar sempre atualizando o laudo, né, da criança, do adolescente, acompanhar, né, o diagnóstico. A adolescência deve ser uma fase que deve piorar muito isso, né? Mas depois, tem alguma idade que a gente começa a ficar mais tranquilo, assim, dizer que tá diminuindo, a hiperatividade tá melhorando nisso, tá dormindo melhor, não é? Tem alguma idade na fase adulta que a gente começa... Porque assim, os interesses vão mudando, né? Então, imagine, muito ativa, da adolescência ele não vai ficar mais escalando os móveis, né? Subindo no sofá. Já do tipo assim, não é mais adequado. Vai canalizando para outros comportamentos. TDAH às vezes é conhecido como o hiperativo impulsivo, como sem filtro, né? Então, do tipo, às vezes leva isso para a vida adulta, né? Fica sem filtro, chega a ser expansivo, né? Então, assim... Fala coisas que não deveriam em momentos totalmente inoportunos. Eu sou sincera. Daí aí precisa. Eu perguntei isso porque assim, eu tenho uma amiga que ela é diagnosticada, né? E aí a gente conversando, isso há alguns anos atrás, aí ela disse, calma, Flávio, calma, os seus 35 anos está chegando, você vai melhorar. Depois dos 35, tudo melhora. E realmente, coincidentemente, ou não, eu vejo que eu estou melhor nos últimos 4 anos, quando eu tenho 39. Realmente eu estou melhorando em muita coisa. Claro que como você disse, não tem cura e eu continuo sem filtro, mas eu melhorei. Eu continuo sem noção, mas eu melhorei. Eu durmo melhor. Eu tinha muita insônia, muita. Eu passava, assim, uns 20 e poucos anos de idade, assim, até na adolescência, eu passava 2, 3 horas rolando na cama para conseguir dormir, cara. Era coisa de louco a minha insônia, assim, entendeu? Melhorou depois que eu comecei a dar plantão noturno, né? Aí o corpo sente e dorme, mas era muito, 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 muito ruim mesmo. E isso quebrava minhas pernas na escola, né? Porque meu rendimento escolar caía muito quando eu tinha essas insônias. Eu não conseguia focar, eu não conseguia sentar para estudar, tanto é que eu perdi o primeiro ano na escola. Não foi burrice, foi porque eu não conseguia focar, tanto é que não... Aí ficou aquela, vai trocar de escola, não vai. Minha mãe disse, vai trocar de escola coisa nenhuma, se vire para estudar. Era no Contato na época era disparado o colégio mais difícil de Maceió. E aí... Quando eu repeti, né, fui a segunda vez o primeiro ano, no terceiro era bimestre, né, que chamava, primeiro bimestre, segundo, no terceiro bimestre eu estava passado em tudo, porque aí eu resolvi que eu precisava estudar, e aí eu comecei a estudar, e aí o meu primeiro ano eu passei no terceiro bimestre, o segundo ano eu passei no terceiro bimestre, e no terceiro ano também, e tanto passei na faculdade, né, agora na faculdade... Cara, eu acho que eu só me formei assim, tranquilo, eu sempre tirei nota boa, porque a gente estudava em grupo. Então, um lia em voz alta e os outros liam também. Então, a gente escutava e via e lia. E isso me ajudou bastante. Eu não sei, eu estou falando isso porque eu não sei se de repente você tem um filho que tem um rendimento escolar baixo, ele não está conseguindo focar, né? Provavelmente. Talvez o método que ele esteja estudando não esteja sendo bom para ele. Eu percebi que eu sou melhor escutando do que lendo. Por isso que eu gosto de de ouvir aulas. Se eu vou pegar uma pessoa e começar a falar aqui para mim, eu vou... Aprender mais do que se você aprender muito mais do que se me der um artigo aí de 10 páginas, meu amigo. Ou eu vou selecionar o que eu vou ler,
E vai Entendeu? focar. Vamos para o que é que importa, é isso, isso e isso. Porque se eu for ler todo, eu não vou conseguir acabar. Então, uma outra questão também, que eu não sei se é comum para quem tem TDAH, que a gente tem muita dificuldade em concluir as tarefas. Parece que a gente entra e começa. Pá, 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 pá. Aí quando você vê que você já concluiu boa parte, que você tá, tô tranquilo, depois eu acabo isso aí. A procrastinação. Procrastinação. Começa a procrastinar e aí você só vai acabar quando tiver com a corda no pescoço que disser tem que fazer. Né? Então é outra dificuldade, né? Procrastina muito, né? Muito. Porque assim, pro TDAH, agora, gente, nem todo TDAH é movido ao desafio, assim, de querer essa pressão toda. Mas geralmente a gente percebe, né, que alguns precisam disso. Eu preciso. Que são movidos a corda no pescoço. O ideal, por isso que, quando o adulto chega com o diagnóstico, é um trabalho árduo e mais lento, porque a gente vai ter que tirar esses vícios. Sim. Né? E mostrando os malefícios, o que é que acarretou na vida. Né? Então, de repente, Flávio, quando você começa, vai, entra também a questão da exaustão emocional, né? Você fez a primeira parte e, de repente, colocou o que era mais desafiador para você. O que era mais difícil, você disse, isso aqui é fichinha, é nada. Isso aqui eu já estou acostumado. Vou deixar. Eu consigo dar conta. É besteira. Né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso. Né? Então, como eu tô falando, é a questão da dopamina. Então, isso aqui me dá prazer. Né? Quando eu fiz a especialização em neuro, e aí o meu artigo, na investigação que eu fiz, eu coloquei a hipótese diagnóstica para poder ver se conseguia comprovar ou não. Se nós, TDAHs, a gente conseguia entrar num estado de fluidez. Por quê? Porque muitas vezes, como você colocou assim, aí eu decidi no primeiro ano, quando eu repeti, estudar, hiperfocar e ir. Não é só uma questão de decidir. Você encontrou um método lá do seu jeito para fazer a sua função executiva funcionar. Né? Então, isso que você falou, do tipo, eu só funciono quando eu ouço, quando eu assisto. Isso é um processo que é muito falado hoje a respeito de memorização. O quanto que é importante a gente ler, fazer uma leitura dinâmica, ouvir, falar, ler em voz alta para o nosso cérebro aprender, a gente assistir vídeo, a gente revisar aquilo. A gente aprende 70%, 80%. Aquilo que a gente leu. Porque ninguém consegue reter 100% do que foi aprendido. Entende? Porque se você só lê, 5% a 10% que vai ficar em você. Mas à medida que você faz essa troca, essa discussão como a gente está agora, a gente aprende muito mais. Está usando quase todos os sentidos aí, né? Eu ainda vou para frente do espelho. Será que é loucura? Eu vou para frente do espelho para falar. Para meio que repetir aquilo que eu estava ali aprendendo e tentar transformar aquilo com as minhas palavras, entendeu? Para conseguir entender melhor. Eu fazia muito isso. Eu também sou TDAH, Flávia. Ih, gente, será que eu sou? Meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Eu só vim descobrir na vida adulta, né? E assim, no final da faculdade. Né? Então, assim, do tipo, eu nem imaginava, porque eu fui aquela menina super comportada. O diagnóstico de TDAH em meninas é mais difícil, né? Sempre a primeira aluna da turma com notas, assim, o oposto. Eu era a que todo mundo queria levar, né? Para poder passar as férias e tudo. Mas a minha mente não parava. Então, assim, do tipo... Hoje, quando eu percebo, do tipo, vem uma ideia, eu tenho um caderno, e aí meu esposo já sabe, amor, ouça. Né? Então, assim, do tipo, vou lá, pego o caderno, eu digo pra ele, eu preciso me levantar, eu tenho que escrever, senão eu não vou conseguir dormir. E aí eu vou, escrevo tudo, se há um problema, alguma coisa. E eu sempre dou essa dica para os meus pacientes. Porque o que é o processo ansiogênico? É um preço muito alto que o TDAH traz, né? Então, assim, eu coloco lá o problema X e eu tento dar várias soluções. Aí, quando já está perto, eu me acalmo, vou lá e volto a dormir. E já teve momentos que eu precisei tomar medicação,
né? Então, assim, de ir na psiquiatra, tomar ritalinazinha, né? Às vezes tomar um ansiolítico para poder me regular e me ajustar, né? Então, assim, do tipo, nunca tive problemas, tantos problemas de não conseguir concluir as coisas, mas é a questão mesmo da ansiedade para que não me levasse num processo depressivo, né? Porque a gente tem essa possibilidade de chegar à exaustão emocional, que é do tipo trabalhar demais, né? Do tipo assim, ler muita coisa. Quando eu entro no hiperfoco, minha nossa senhora, eu só leio sobre aquilo, só busco aquilo. Gente, vou ter que marcar. Eu já ia marcar uma consulta só para a Lana, agora tem que marcar para mim também. Porque acho que a Jujuba tá aqui na minha frente. Eu acho que uma coisa que quebra muito as pernas da gente é tirar a rotina, né? A rotina de tudo, de tudo. Tamir está ali atrás das câmeras, uma coisa que deixa qualquer um doido, é tirar um negócio do lugar de quem. E não é toque de organização, é porque você está acostumado a botar aquele negócio ali. Se tirar, desmantela. Você vai esquecer, você não vai achar, você vai... É terrível, 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 né? Tipo, hoje eu recebi uma mensagem do meu esposo. Ele botou assim: amor, você precisa ver uma forma de pendurar o seu celular com você. Porque eu esqueci hoje, eu na pressa e tal, do tipo, como o método, né? Não é a questão do toque, como ele falou, da ordenação, das coisas todas. Chovendo hoje, me distraí e não tirei o celular do painel do carro. Eu peguei o guarda-chuva. Então, isso modificou minha rotina. Sim. Eu desci. Aí do carro, tal, cheguei no consultório. Quando eu passei, estava na minha frente, aí eu... para pegar o celular no silencioso. Eu, peraí, o celular. Aí eu disse, você se importa de eu ir buscar o celular no estacionamento? Porque ele ficou no painel do carro, eu tenho medo que quebrem, Sim, né? claro. Então, assim, do tipo, se tirar dali, eu digo sempre para a faxineira, olha, não mexe. Não mexe, Tá tudo pelo nos amor de potinhos, Deus. nesses organizadores. Tá vendo isso aqui? Não mexe aqui. Sabe aquela história da bagunça organizada? Então, isso aqui é uma área restrita a mim. Você sabe que tá ali. Só eu organizo isso aqui, tá certo. Né? Então, assim, do tipo, onde minha mãe, coitada, aí nisso eu tinha dificuldade, né? Ela dizia, minha isso eu não nossa tenho. senhora, né? Então, do tipo assim, esses papéis e essas coisas. Mãe, não mexe aqui, específico nessa pasta, não mexe. Esse negócio de atenção, eu acho que foi um dos meus cúmulos, assim, recentemente, tem um mês isso. Tinha um tapete pra gente lavar lá em casa. Tava na garagem. Um tapete de borracha. Aí eu disse, eu vou levar meu carro no Lava Jato, e aí eu levo o tapete de borracha pra lavar no Lava Jato, porque é de um amigo nosso, ele vai lavar pra mim. Tá. Desci, saí de casa. O objetivo não era lavar o carro. Era lavar o tapete. Era lavar o tapete. O carro ia ser a via. É. Bom, peguei... O tapete estava do lado do carro. Eu entrei no carro e fui embora. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu disse, o tapete. Eu disse, não, já sei. Eu vou depois levar o carro de Tamires. Não, escuta, mas a minha ideia foi boa. Eu vou levar o carro, o meu carro vai ficar para lavar. Depois eu levo o carro de Tamires e volto com o meu. Beleza. Deixei lá, voltei para casa. Aí o cara, Flávio, teu carro tá pronto. Aí eu disse, tem que pegar o tapete. Peguei a chave do carro, tem que pegar o tapete. Entrei no elevador, a porta do elevador abriu, tenho que pegar o tapete, esqueci o tapete. Rapaz, não foi. Mas da porta do elevador até o carro, não dá 5 segundos, 10 segundos. Tá, mas qual foi Quando o eu cheguei distrator? no meio do caminho, eu disse, eu não acredito Que eu esqueci o tapete. Eu disse, agora só de raiva, eu vou lavar esse tapete, cara. Matheus, vamos comigo. Peguei Matheus, a gente pegou o tapete, subiu e lavou dentro de casa. Eu disse, é inacreditável um negócio desse, como a gente tira perde a concentração, Mas desconcentra. você desceu falando que ia pegar, e nesse tempinho... Não, na que minha você- cabeça, eu disse, eu na não posso sua- esquecer. Sim. Pegar o tapete. Fui no elevador, pegar o tapete. Aí eu não sei o que me distraiu quando a porta do elevador abriu. Alguma Que coisa aí já... Um me distraiu. Pronto. Aí Já no foi, carro, fui embora esqueceu. sem o tapete. Foi inacreditável. Depois eu olhei e disse, meu irmão. Que agora, isso eu tô falando de uma coisa besta. Isso Sim. acontece o tempo todo, cara, entendeu? O tempo todo. No trabalho, na vida pessoal, em todo canto.
Não, isso não. Então acho que eu não Ah, tenho. por exemplo, você ir na cozinha pra pegar água, você faz outra coisa e não pega Não água. pegar água. Entendeu? Entendi. É difícil. terrível. Tem como uma pessoa treinar a mente pra não ter essas distrações? É um treino diário, sem fim. Ou seja, larga a mão, cara. Não. Olha, não tem cura. Você vai ter que ficar treinando, você vai ter que se esforçar o resto da sua vida. E não vai curar, você tem mão, você não esquece. Mas vai melhorar. Mas, Você Flávio, disse que a tem gente as precisa ter agenda de emocionais. papel. Sim. O meu não é não. O meu é no celular, porque senão eu vou perder a agenda. Vou esquecer a agenda de papel, então não adianta. Aí não ter. vai adiantar. Mas o meu celular é lembrete de ponta a ponta. Uns 10 lembretes. Assim, Mas aquele lembrete que alarma. Não, Ou o você meu bota no celular, bloco de notas? não, o meu celular é sempre no silencioso. Ele não Ah, alarma, tá. mas notifica, aparece a notificação. Sim, tá. Toma remédio. Quando chega a notificação e a hora, eu já sei até o que é. Entendi. Mas se não tiver lá... Aí pô, não vai. entendeu? Não, isso não. Isso... Plantão isso, plantão aquilo. Assim não. Porque também é muita informação, né? O seu dia a dia de coisas novas também, né? Então é melhor largar a mão e viver a De vida. jeito, maneira. Tem as implicações emocionais, mocinho. E as pessoas que estão ao seu redor. Seria Se tão você largar a mão. interessante chamar as pessoas que estão ao seu redor, né? Pra gente saber como é que isso implica o dia. É só Seria puxar o ótimo, taburete pra seria cá, ali, já ótimo resolve, se né? estivessem aqui no estúdio, não era? Ó, nos 5 minutos finais, assim, ó o dedinho ali, ó, dizendo que não. Se prepare, que a gente, quando for o dele, Tamires, você vem, viu? Meu, Quando eu colocar você ali não, Tá do outro lado, ele não quer que eu entreviste ele. Tá vendo, doutora Mili? minha vida não é um livro aberto. Ah, pra ele. Só partes, como a gente Só tá parte vai fazendo. estar ouvindo Os aqui agora. recortes. Você vai esse pilozinho. Já tô falando muito aqui, É, já. Bom, mas aí muito o que bom. seria? A gente está chegando A aí gente no tá chegando. nosso- Ela tem uma reunião agora. A gente É. não pode se alongar muito. A não. gente está chegando no nosso finalzinho. Deixa só aí para o pessoal que está nos assistindo algumas diquinhas importantes, seja para quem ainda não tem um diagnóstico, para aquela mãe ou pai que diz, o meu filho tem de certeza, ou para quem ouviu, assim como eu que estava aqui, eita, eu acho que eu tenho porque eu tenho isso e aquilo outro. O que essas pessoas de fato precisam fazer? Precisam buscar, né, ajuda psicológica com um profissional qualificado. O ideal é que seja um neuropsicólogo para poder fazer essa avaliação, esse apanhado da forma como eu descrevi aqui, para poder fechar ou descartar. Né? A pior coisa é a gente trabalhar na dúvida ou a gente esperar demais, porque assim causa muito sofrimento. Olha o que o Flávio colocou. Tenho que pegar e esqueceu. Né? Então, muitas vezes a gente pega e diz assim, essa criança é desleixada, ela faz isso de propósito, ela não quer aprender, é preguiçosa. E não é. Né? Então, assim, é uma dificuldade realmente que ela tem e que vale muito a pena ela passar por essa avaliação para a gente confirmar ou descartar. E aí a gente vai direcionar o tratamento dela. Entende? Ó, ficou a dica aí para você, né? Então, doutora Mili, muito obrigada mais uma vez. 2024, janeiro está sendo especial. Janeiro branco, né? Cuidando da nosso saúde janeiro mental. branco. Olha aí, tá vendo? Então, obrigado por você ter vindo. Foi muito bom mesmo. Pessoal, pelo amor de Deus, se você tiver um filho assim, procure ajuda. Ajuda. E não bata. Até porque não adianta nada. A gente tá nem aí se apanha, se não apanha, não tá rindo. Vai doer ali, mas não adianta. Então, procure ajuda especializada para poder a vida dele não ser tão caótica. Isso mesmo, não trazer tantas implicações emocionais, né? É isso aí. Então, muito obrigada. Vem cá, filho. Vem cá. Dá tchau pra todo mundo. Vem só dar um Vem tchau, aparecer, cara. Vem com Vem ele, cá, vem cá. Tamires. Vem. Vai. Não vai, é envergonhada, porque ele é lindo, gente. Ele é o oposto de mim, graças a Deus. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram o nosso episódio e até o nosso próximo episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, acionar. Eita, essa fala é sua, desculpa. Deixa eu passar para ele essa fala, vai lá. Vai lá, pessoal. Se você ficou até agora no vídeo é porque você gostou. Então, se você gostou, compartilha, curta, bota o joinha, marca o sininho, né? A notificação e ajuda a gente aí também. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.